Fala galera, aqui é o Ian. Hoje nós vamos falar de visibilidade de variáveis. Muito parecido com visibilidade de funções, mas tem uma diferença apenas. Lembrando que todas as aulas que eu estou compartilhando aqui no YouTube tem a versão em texto dela dentro da apostila que está aqui no link, está fixada no Telegram e o link está na descrição. Então as aulas passadas também estão todas aqui. E vamos lá, se você assistiu a aula passada de visibilidade de funções, você vai estar reparando aqui que tem uma função, um parâmetro de visibilidade a menos. Para variáveis, a gente só tem o internal, private e public. Então, o internal ele é visível só dentro do próprio contrato e contratos derivados, contratos que herdam as funções dele. A gente tem o parâmetro private, que é visível somente dentro do contrato, porém, se a variável está privada só para dentro do contrato, mas você tem uma função pública que lê essa variável está pública. Você consegue ler de fora. Então, tem que ter cuidado em como vai ser usado esse parâmetro private, porque se você tem uma variável privada e uma função pública que lê aquela variável, você consegue ler. Então, não coloca senha, não guarda senhas, não guarda dados sensíveis ali, porque mesmo que você construa ela toda privada, um minerador consegue montar os opcodes lá e ele vai conseguir ver que valores estão salvos dentro dessa variável private. E o public, que é acessível de todos os jeitos, né? Tanto em contrato importado, quanto de fora, né? Quanto dentro do contrato. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma variável do tipo string, que é um tipo de texto, né? String private nome. Aí a gente tem uma função, function salva nome, por exemplo, né? É uma função externa e essa função ela vai receber um parâmetro externo aqui. Então, se você entender essa estrutura dessa função, o que significa isso, e esses parâmetros aqui, etc., dá uma olhadinha aqui na aula de funções. Então, a gente tem uma variável chamada nome e a gente tem uma função externa que guarda dados dentro dessa variável, né? Então, se eu vir aqui ideia é fazer deploy, por exemplo, ó, repara que eu tenho só aqui para passar, eu posso passar o valor para dentro dessa variável, salvou, mas eu não consigo ler esse dado, né? Então vamos criar uma função aqui para ler essa variável. Então function, qual o nome? E agora a gente vai dar um return. Repara que essa função é uma função externa pública que vai ler uma variável privada. Vamos fazer deploy novamente desse contrato. Ó, se eu vir aqui e salvar qualquer coisa dentro dessa variável ideia e apertar para ler ela, o dado está aqui, porque a função é pública lendo uma variável privada. Então, o único jeito seria colocar essa função como privada também. Aí ele vai funcionar, porém eu não vou conseguir ler ela porque é uma função privada, só é acessível de dentro desse contrato, nem contratos derivados, né? Então, digamos que agora a gente vai, eu acabei indo direto para private, mas vamos para internal aqui, ó. Então a gente a gente vai construir uma variável que ela só é visível dentro desse contrato e de contratos derivados, né? Então, o que seria um contrato derivado? Digamos que a gente tem uma função também que ela não é visível de fora. Vou fazer deploy desse contrato aqui, ó. Repara que a gente tem só o salva-nome, que é um external public, e a gente não vai conseguir ler isso aqui, né? Mas digamos que a gente tenha um outro contrato aqui, um contract outro, e esse contrato, ele herda as funções daquele ali. Então, você usa o parâmetro is. Vou fazer uma aula mais completa aqui para falar de herança, o que que herda, o que que não herda. Mas aí ele vai ter todas as funções desse contrato, funções variáveis. Então, toda a estrutura desse contrato aqui está embutida dentro desse contrato. A gente consegue fazer coisas a mais, além do que já está aqui. Então, digamos que eu tenho uma função aqui, ó. Who, por exemplo. Nome genérico. E ela é uma função external view. E aqui a gente vai dar um return qual o nome. Ó, como ele é o nome de uma função. Eu não declarei essa função dentro desse contrato, mas eu importei ela daqui de dentro dele. Então, se eu vir aqui ó, no contrato outro agora e der um deploy, repara que ele tem a função salva nome, que é desse contrato aqui, e ele tem a função who que eu criei aqui.
Lembrando que essa função aqui eu coloquei ela como interna, então não dá para ver de fora. Olha como eu não vejo ela nesse contrato aqui. Porém, desse contrato aqui eu também não vejo ela, porém eu acesso ela aqui. Então, mesmo ela sendo interna, a visibilidade dessa variável está reservada só para o contrato e contratos derivados. Como esse contrato derivado tem uma função pública, eu consigo acessar dados privados. Então, digamos que eu venho aqui, ó, e coloque um monte de coisa, salva nome e der um who, eu leio o dado dessa variável. Então, contratos derivados e etc. É bom ficar atento ao tipo de a sensibilidade do dado que você vai estar guardando dentro dessas variáveis para saber como a visibilidade dele deve estar acessível. Se for de jeito nenhum é um private, porém você também tem funções privadas para acessar ele. Não adianta ter um dado do tipo da visibilidade privada e uma função pública que lê esse dado, não vai adiantar. E é isso. Agora vamos para o tipo public. Então o public, como o próprio nome já diz, ele vai estar visível de todo jeito, né? Se eu tiver uma variável public, aqui eu estou modificando a função também, mas a função não está implícita junto, né? Eu só estou fazendo para vocês visualizarem aqui como é que a coisa vai ficar. Repara que ó, eu alterei a função para public e o nome da variável para public, agora ela até apareceu aqui ó, diretamente. Então, se eu vir aqui ó, e colocar um nome dentro dela, uma variável dentro dela e der um nome, ó, já apareceu aqui, ó, nem precisaria criar uma função para ela. Vocês dão uma olhada aqui, ó, vamos remover as funções, só para vocês verem como essa variável estando do tipo public, você já acessa ela sem ter uma função. Olha só, se eu vir aqui e colocar Ian, é o meu nome, só tem uma função que salva a variável e já aparece o botão aqui, ó, para acessar o dado dessa variável porque ela está pública. Então não precisa nem ter uma função para acessar ela. E eu acho que para essa aula é isso aí, gente, e até a próxima.